Olá, seja bem-vindo ao curso Aperfeiçoamento em Gestão Municipal. Neste módulo, vamos estudar o orçamento público no Brasil. Vamos apresentar uma síntese histórica, os 6 princípios orçamentários mais importantes e o processo orçamentário previsto na Constituição. Por fim, vamos avaliar também os orçamentos participativos nas cidades brasileiras. Então, vamos lá! O tema deste módulo é Orçamento Público. Orçamento público é um plano estabelecido, definido em lei, que traz a previsão das receitas a serem arrecadadas e das despesas a serem realizadas pelo ente público, que pode ser a União, governo federal, governo estadual ou governo municipal. No caso do Brasil, os orçamentos são anuais, têm a periodicidade de um ano, ou seja, todo ano esses governos, governo estadual, governo federal e governo municipal, fazem o seu orçamento. O orçamento público surgiu primeiramente na Inglaterra, com o rei João Sem Terra. Ele foi obrigado pelos senhores feudais a assinar a Carta Magna, que previa a necessidade do Conselho Comum aprovar os tributos que seriam arrecadados pelo rei. Posteriormente, em 1689, com o rei Carlos II, o orçamento passou a ser totalmente aprovado pela Assembleia Nacional, isso no caso da Inglaterra. Na França, surgiu com a Revolução Francesa em 1789, com o princípio do nenhum imposto sem consentimento popular. Mas foi só a partir de 1815 que, na França, a sua Assembleia Constituinte determinou que o orçamento deveria ser aprovado com as receitas e despesas, tudo aprovado pelo Parlamento. Nos Estados Unidos, somente a partir da Constituição Americana é que o Parlamento passou a aprovar a receita e despesa, ou seja, a aprovar o seu orçamento. No caso do Brasil, nós temos 6 momentos históricos importantes. A primeira organização das finanças públicas no Brasil se deu com o rei Dom João VI, quando teve a abertura dos portos em 1808. Por conta da abertura dos portos, foi necessário organizar as finanças públicas no Brasil e aí foi criado o erário público. Depois, em 1824, na primeira Constituição do Império, nós tivemos as primeiras diretrizes orçamentárias estabelecidas para o Parlamento. Mas foi somente com a Constituição da República, em 1891, que o Parlamento, que o Congresso Nacional, passou a ter competência para aprovar o orçamento anual. Temos mais 3 outras datas importantes na questão do orçamento público no seu desenvolvimento no Brasil. Em 1934, nós tivemos a primeira Constituição em que trazia as bases do que a gente conhece hoje como Lei das Finanças Nacionais, a Lei 4.320 de 1964. Depois nós tivemos a Constituição de 1967, que trouxe pela primeira vez o estabelecimento de planos, metas e programas. E a partir daí, na Constituição de 1988, foi que nós passamos a ter o orçamento como nós conhecemos hoje no Brasil. E é esse processo orçamentário da Constituição de 1988 que nós vamos estudar nessa nossa aula de hoje. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público elenca 6 princípios orçamentários fundamentais que estão em nossa Constituição de 1988. Vamos conhecê-los melhor. O primeiro dele é o princípio da universalidade, em que diz que todas as receitas e despesas de todos os poderes devem estar no orçamento, ou seja, o orçamento tem que ser universal. O segundo princípio é o princípio da unidade, dizendo que cada ente público, governo federal, governo estadual, governo municipal, deve ter um único orçamento. É o princípio também conhecido como princípio da totalidade. O terceiro princípio é o princípio da periodicidade ou anualidade, no caso do Brasil, em que as receitas e as despesas são previstas e realizadas para um determinado período, no caso do Brasil, um ano. O quarto princípio é o princípio do orçamento bruto, em que diz que nas receitas e nas despesas, todos os valores devem ser orçados pelos seus valores brutos, não admitidas nenhumas deduções, a não ser aquelas previstas na Constituição Federal. Temos ainda um princípio da exclusividade, que diz que no projeto de lei orçamentária não pode ter nada que não seja a previsão de receitas e a realização das despesas. E por último, temos o princípio da não vinculação da receita de impostos, que diz o seguinte: quando a gente colocar no orçamento as receitas e as despesas, eu não posso vincular as receitas à realização de uma despesa específica, a um órgão específico, a um programa, a um projeto específico. Só no caso das contribuições é que eu tenho essa previsão de vincular ao pagamento, por exemplo, da Seguridade Social. No caso de impostos, isso é proibido. Os principais instrumentos legais de planejamento, execução e acompanhamento do orçamento público do Brasil são a própria Constituição Federal de 1988,
a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, e a Lei das Finanças Públicas, que é a Lei Ordinária 4.320 de 1964. A Constituição Federal de 1988 trouxe no seu artigo 165 as 3 leis ordinárias que compõem o processo orçamentário brasileiro. São elas o PPA, que é a Lei do Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Esses são os 3 instrumentos legais de planejamento do orçamento público no Brasil. A Lei do Plano Plurianual, como o próprio nome diz, ela é feita para vários anos. No caso do Brasil, ela é feita para 4 anos. Ela é aprovada no primeiro ano de mandato do presidente e válido para os 4 anos seguintes, para que o próximo presidente, no seu primeiro ano, já tenha essa lei que trata principalmente das despesas de capital e das despesas continuadas. Então, ela deve ser encaminhada no primeiro ano do governo do presidente até o dia 31 de agosto. Então, o Poder Executivo encaminha o projeto de lei para o Congresso Nacional até 31 de agosto e o Congresso Nacional tem até 15 de dezembro para aprovar a lei do Plano Plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ela dá as diretrizes para o orçamento, que é feito a partir da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz, primeiro, as metas para a administração pública, ela traz as diretrizes para a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual, traz questões relacionadas à dívida pública e às despesas com pessoal e encargos sociais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser encaminhada pelo Poder Executivo, encaminhada para o Congresso Nacional, no caso do Governo Federal, para a Assembleia Legislativa, no caso dos estados, e para a Câmara Municipal, no caso dos municípios, até o dia 15 de abril. E ela deve ser aprovada pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara Municipal até o dia 30 de junho. Por quê? Porque no início do segundo semestre, a partir de 1º de julho, o Poder Executivo começa a elaborar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei Orçamentária Anual é que é o orçamento propriamente dito. É na LOA, que tem periodicidade anual, que a gente prevê as receitas e coloca quais são as despesas, divididas em programas e metas e etc. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela tem o seguinte prazo de tramitação. O Poder Executivo elabora esse projeto de lei e encaminha para o Parlamento, encaminha para o Congresso Nacional, no caso do Governo Federal, para a Assembleia Legislativa, no caso dos estados, e para as câmaras municipais, no caso dos municípios, até o dia 31 de agosto de cada ano. Então, o Parlamento, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras têm de 31 de agosto até o final do ano, até 15 de dezembro, para aprovar o orçamento. O Parlamento, essas assembleias, tanto o Congresso Nacional como a Assembleia Legislativa e a Câmara, só podem sair de recesso depois de aprovado o orçamento público. Então, essas 3 leis formam o arcabouço do nosso processo orçamentário no Brasil. Agora que entendemos esses princípios orçamentários, vamos compreender melhor o que é o ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário nada mais é do que um conjunto de etapas que devem ser cumpridas no processo orçamentário no Brasil. Nós temos, então, as seguintes etapas. Primeiro, a elaboração do projeto de lei pelo Poder Executivo. Em seguida, ele é encaminhado para o Parlamento. Então, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais, tem a apreciação desse projeto. Em seguida, o projeto é sancionado e aí passa-se a execução do orçamento, que é quando a gente realiza aquelas despesas com base nas receitas previstas. Por último, nós temos o acompanhamento, o controle interno e externo e a avaliação do orçamento. Em síntese, nós temos essas 4 etapas mostradas no gráfico. Acima e à esquerda, a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, a LOA. Em seguida, à direita, vem a discussão, a votação e a aprovação da lei orçamentária pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas do Estado e pelas câmaras municipais das cidades, dos municípios. Em seguida, nós temos a execução orçamentária e financeira, quando o orçamento é executado, aquelas despesas são realizadas. E, por fim, temos o controle e a avaliação da execução orçamentária e financeira, quando se faz o controle interno e o controle externo para verificar se o dinheiro público está corretamente aplicado. Executar o orçamento é realizar as despesas previstas na Lei Orçamentária Anual. Segundo a Lei das Finanças Públicas, a Lei 4.320 de 1964, há 3 estágios para a execução de uma despesa orçamentária. São eles: primeiro, o empenho, depois a liquidação da despesa e, por fim, o pagamento.
Para melhor compreensão desses conceitos, vamos conceituar e apresentar um exemplo. Então vamos lá. O empenho é o ato da autoridade competente que separa aquele recurso para uma contratação específica. Então, por meio do empenho, por exemplo, no caso da compra de material escolar, a autoridade competente, antes de fazer a licitação, estima quanto vai gastar e separa, faz o empenho daquele valor. Em seguida, após prestado o serviço, no caso do nosso exemplo, após entregue o material escolar, há a liquidação da despesa. O que é a liquidação da despesa? É quando a autoridade competente confere os documentos apresentados pelo fornecedor daquele produto, daquele item ou daquele serviço, no caso documentos fiscais, confere se os produtos foram entregues corretamente e faz a liquidação. Então, no caso do material escolar, é emitida uma nota fiscal com os valores do material escolar, uma comissão verifica se o material está de acordo com aquilo que foi previsto na licitação e aí emana a liquidação da despesa. A última etapa é a etapa de pagamento propriamente dito. Então, a autoridade competente vai autorizar a transferência do recurso público para aquele privado que prestou o serviço público ou entregou o produto para o ente público. Então, nesse caso, por meio de um documento chamado ordem bancária, se transfere o recurso público diretamente para aquele que forneceu o serviço. E com isso a gente tem o último estágio da execução da despesa orçamentária. Para acompanhar, por exemplo, o orçamento federal, eu sugiro que vocês deem uma entrada no site do Siga Brasil. Lá tem todas as informações do Sistema Integrado de Informações Econômicas Fiscais, que traz os dados de execução do Orçamento Federal brasileiro. E se o cidadão quiser contribuir de alguma maneira com o orçamento público? Isso é possível? É sim, por meio do orçamento participativo. O orçamento participativo é um mecanismo governamental de participação democrática que foi instituído a partir da Constituição de 1988. Com ele, os municípios podem permitir que seus cidadãos, aqueles moradores do município, decidam como aplicar parte dos recursos orçamentários disponíveis para aquela cidade. O orçamento participativo cresceu no Brasil a partir de 1989, atingindo seu ápice em 2004 e 2005, quando 194 cidades se declararam fazer orçamento participativo. A primeira experiência de orçamento participativo no Nordeste se deu na cidade de Capuí, no Ceará, e na cidade de Teresina, capital do Piauí, em 1989. E em seguida, em 1993, na cidade de Recife. A experiência fez com que diversas outras cidades do Nordeste adotassem o orçamento participativo. No Ceará, duas experiências exitosas a gente pode destacar. No caso do município de Sobral, que criou o orçamento participativo em 1997, e no caso do município de Fortaleza, que criou o seu orçamento participativo a partir de 2005 e até hoje o utiliza. Infelizmente, várias cidades passaram a abrir mão do orçamento participativo e estão abandonando esse importante instrumento de participação democrática no Brasil. Nessa videoaula 6, aprendemos sobre o orçamento público no Brasil. Estudamos uma síntese histórica que começou desde a sua origem, passando pela evolução no mundo e no Brasil, terminando até a sua forma atual que está prevista na Constituição Federal de 1988. Avaliamos as 3 leis orçamentárias principais e o ciclo orçamentário do Brasil. E, por fim, avaliamos o orçamento participativo como um bom instrumento de participação democrática no país. Estamos no final de mais uma videoaula do curso Aperfeiçoamento em Gestão Municipal. Enquanto a próxima aula não vem, aproveite para visitar o ambiente virtual de aprendizagem no site cursos.fdr.org.br. Lá você encontra todos os materiais de apoio, textos e conteúdos que vão complementar a sua formação. Nos encontramos no próximo módulo. Espero você! Até lá!